Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vamos entrar nas promessas de Deus para os vencedores. Essas porções estão nas cartas às igrejas em Apocalipse, cartas essas muito importantes para nossas vidas, porque em cada uma dessas cartas o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiramente, vamos ver na carta à igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós precisamos compreender uma coisa. A promessa do Senhor, o galardão, é algo que nós desejamos. O Senhor não dará como galardão, como uma promessa, algo que nós não desejamos. Então, é muito importante nós vermos o conteúdo dessas promessas. Se hoje nós damos valor a essas promessas, a esse galardão, certamente nós teremos um viver condizente com a promessa e o galardão que o Senhor nos dará. Aqui diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui nós precisamos ver que esse vencedor, a quem se dará o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, é alguém que hoje já se alimenta da árvore da vida. Conhece o valor da árvore da vida. Por quê? Porque na árvore da vida nós temos Cristo como nossa vida, Cristo como todas as riquezas de Deus. Então é muito importante nós olharmos esse ponto. E nós vimos que o problema que havia na igreja em Éfeso é que eles haviam abandonado o primeiro amor. Quando alguém abandona o primeiro amor para com o Senhor, já não tem mais o desejo de se alimentar da árvore da vida, já não tem mais o desejo de experimentar as coisas de Deus. Por quê? Porque está amando outras coisas. Procura desfrutar então do mundo ou do pecado ou coisas semelhantes. Vemos então a importância do primeiro amor em nossas vidas. E se nós não temos o desfrute do Senhor, por quê? Porque abandonamos o primeiro amor. Qual será a consequência? Nós perderemos o testemunho em nosso viver. Já não expressaremos Cristo em nossa vida. Por isso, é tão importante nós vencermos para que o primeiro amor retorne, seja restaurado em nossas vidas. Quando nós temos o amor ao Senhor, nós desfrutamos do Senhor como nossa árvore da vida. E ao desfrutarmos das riquezas do Senhor, o que acontecerá? Nós passaremos a ter um viver
que expressa o Senhor. Então, amar o Senhor, desfrutar do Senhor e testemunhar o Senhor são coisas que caminham juntas. Quem hoje se alimenta da árvore da vida, desfruta da árvore da vida, tem a promessa do Senhor que naquele dia se alimentará da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, isto é, terá o desfrute em plenitude. Louvado seja o Senhor. Então nós podemos ver que as promessas estão ligadas ao nosso viver de hoje. Isso é algo muito importante. Agora vamos dar uma olhada à promessa para os vencedores da igreja em Esmirna. Ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nos é dito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós vimos que a igreja em Esmirna é uma igreja sofredora, debaixo de tribulação, debaixo de perseguições. Mas é uma igreja na qual há vencedores que são fiéis ao Senhor e suportam as tribulações porque creem no cuidado amoroso do Senhor, porque creem na palavra do Senhor. O Senhor diz a eles: eu conheço a tua tribulação. E o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, eles permanecem. Eles não têm medo da morte. Por quê? Porque conhece o Senhor que venceu a morte. E pelo fato de terem permanecido fiéis, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Isso quer dizer, eles se tornarão vencedores. Eles não estarão fora do milênio. Eles entrarão no desfrute do Senhor. Então, hoje nessa terra, se nós tivermos medo da morte, nós retrairemos, retrocederemos e não seremos fiéis até a morte. Mas devemos crer na promessa do Senhor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa deve ser a nossa experiência hoje, para que a plenitude da experiência se torne realidade em nossa vida, quando o Senhor voltar. Glória a Deus.